Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog tá sempre num dos cantos de cima do vídeo. Então, como prometido ontem no vídeo do pós-jogo, estamos fazendo o vídeo hoje para pagar o arroz do Luizito. Então, 1 quilo do canal mudou hoje, porque era o que a casa oferecia lá, era o parboilizado, então 1 do canal, 1 do Minuzzi e 1 do Martini. Estamos atualizados com o arroz do Luizito. Mas como a gente não vai encerrar o vídeo com 1 minuto aí, vamos aproveitar para falar dessa confusão que está acontecendo acerca de saída do Suárez para o Inter Miami, aposentadoria do Suárez por conta de dores insuportáveis advindas de uma artrose no joelho. E é importante falar isso, é importante a gente lembrar que isso não começou agora, essa semana, final da semana passada, com a notícia da aposentadoria precoce do Suárez. Isso já tinha começado antes com o negócio do Suárez indo para o tal de Inter Miami para jogar com o Messi. E por que é importante dizer isso? Porque eu vou falar da entrevista do Calef ontem. Eu fui ver a entrevista do Calef. Porque eu comecei a receber as mensagens acerca da entrevista do Calef. Calef distribuindo lambada para tudo que é lado. E eu fui ver. Fui assistir. E depois, é lógico, eu fui ver algumas repercussões sobre a entrevista. E aí uma coisa que o Calef falou na entrevista, e aqui quem acompanha o canal há mais tempo sabe, que eu, para dar lambada na direção, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. E quem me acompanhava lá no blog, lembra de quando o Kofi foi candidato, que eu fiz campanha para o Kofi, e eu disse que se o Kofi se elegesse e começasse a cagar fora do pinico, eu ia dar lambada no Kofi. E dei. Quando começou a fazer merda, eu dei lambada. Então eu não tenho problema nenhum de dar lambada, mas quando os caras estão certos, estão certos. E isso foi uma coisa que o Calef disse na entrevista ontem. Que o Grêmio não pode ficar 15 dias fazendo notinha para desmentir a imprensa. Se o Grêmio tivesse trabalhando dessa forma, tinha que ter passado os últimos 15 dias fazendo nota para desmentir a imprensa só no caso do Suárez. Imagina o resto. Não tem mais trabalho, não tem como acompanhar nada lá dentro do CT, dentro do clube, não tem o que fazer. É só se preocupar com nota da imprensa. E aí, assim, ó, eu fui ver umas repercussões e é engraçado como funciona a cabeça dessa gente. E o mais engraçado não é como a cabeça deles funciona. Isso aí a gente sabe como é que é. O mais engraçado é gremista indo lá dar clique para esses caras. Esse é o mais engraçado. Então tem um ontem que estava dizendo que o Calef
ele fez o comentário sobre a entrevista do Calef, e depois ele reforçou, ressaltou e reforçou muito que o Calef não garantiu que o Soares cumpre o contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. E aí eu pergunto para vocês, qual é de vocês que garante que vai estar vivo a semana que vem? Não, eu não estou perguntando quem de vocês espera estar vivo e vai fazer o possível para estar vivo na semana que vem. Eu estou perguntando quem é de vocês que dá 100% de garantia. Não, eu garanto, semana que vem eu vou estar vivo. Então como é que o cara pode dar garantia? Aliás, pelo que eu escutei, na primeira semana de confusão, tem uma multa de 70 milhões de euros no contrato. E se o tal do Inter Miami quiser vir aqui depositar os 70 milhões e o jogador quiser ir para lá jogar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai fazer o quê? Vai ir para a Basílica de São Pedro, reclamar para o Papa, certamente, porque não tem outra coisa para fazer. Aí falaram que o cara se enrolou acerca da gravação aí que andou correndo do Guerra, falando sobre artrose, que é um caso grave, que o jogador joga o tempo todo tomando injeção e que isso aí vai ter um limite que a gente não sabe o limite. Eu não quero defender. Eu não quero defender. Até acho que isso foi... Essa gravação que andou aí, esse vídeo que andou aí, foi de um amadorismo absoluto, mas não é esse o problema. Eu vou dar pau na crítica ao que o Calef falou. E o que o Calef falou é que aquilo ali é um recorte que a gente não sabe qual é o contexto. E, de fato, eu escutei 2 vezes o tal de vídeo, não entendi nada do que estavam falando ali. Porque um áudio péssimo, botei fone de ouvido, tudo, e não consegui escutar. Então eu não sei o que a pessoa perguntou pro Guerra, e não sei se o Guerra estava falando do Soares ou estava falando em tese. E o que seria falar em tese? Bah, e aí, presidente? É possível um jogador jogar com uma artrose no joelho? E aí o cara começa a falar, olha, bah, com artrose no joelho é brabo, o jogador sente muita dor, via de regra fica tomando injeção o tempo todo para dor, mas a injeção tem um limite, chega um momento que não adianta mais. Pode ser o caso de botar uma prótese no joelho. O que eu falei aqui, se tu pega só esse recorte do que eu falei e publica, eu estou falando do Soares. Eu estou falando do Soares, mas eu não estou falando do Soares. Foi isso, eu não estou dizendo que isso é o que aconteceu, eu estou dizendo que é isso que o Calef falou na entrevista, ou seja... Cadê a enrolação? Onde é que ele se enrolou para dar explicação? Não se enrolou, não. Aí tem um outro, mas esse até nem era de falar nesse, porque esse é daqueles assim, tem alguns a quem a gente deve dar pouco crédito. E tem muitos a quem a gente não tem que dar crédito algum. Esse está nessa segunda categoria, não tem que dar crédito nenhum. Mas enfim, dizer-me que não se pode brigar com a notícia, aí, infelizmente, eu vou ter que fazer a mesma coisa de um vídeo que eu fiz uns tempos atrás, em que eu dei uma explicação sobre ética e moral.
eu vou ter que dar uma explicação sobre notícia e fato. Como assim não se pode brigar com a notícia? A notícia, amigo, é uma informação sobre alguma coisa. Essa informação, ela pode ser verídica ou inverídica. Aliás, nesse país, durante algum tempo, muita gente brigou com a notícia. E o que ficou comprovado ao fim e ao cabo é que a notícia estava errada. E quem estava brigando com a notícia estava certo. Então, como assim não se pode brigar com a notícia? O que a gente não pode brigar com o fato. É com o fato. O fato é uma coisa confirmada, que a gente tá na nossa frente. Então, assim, ó, se alguém me apresentar o e-mail do jogador ou do representante, ou a gravação da reunião em que ele diz que vai se aposentar, ou um documento firmado em cartório em que ele comunica ao Grêmio que está rescindindo o contrato, isso é fato. Contra isso não tem como brigar. Agora, uma notícia que veio de fontes, que fontes? Não, as fontes eu não vou. É o sigilo da fonte. Ô, amigo, eu não tô dizendo que não tem fonte, entendeu? Mas assim, ó, isso é que nem delação premiada. Eu digo o que eu quiser, mas documento tem? Não, não tem. Mas pode que alguém vá lá procurar os documentos, afinal eu disse o troço, aí alguém vai lá, procura os documentos, não, ó, o que ele está dizendo está certo, tá aqui os documentos. Bueno, aí a gente já começou a lidar com um fato, aí não tem como brigar. Mas com a notícia pode brigar a qualquer momento. Ah, porque a notícia não é do primo do fulano, nem do irmão do Beltrano. Isso é redução ao absurdo, rapaz. A fonte não é o primo, nem o irmão. Isso é redução ao absurdo. A fonte pode ser ninguém. Eu não estou dizendo que a fonte seja ninguém. Eu estou dizendo que pode ser. Enquanto não tiver o documento, nós estamos discutindo o negócio. Porque eu não vão me empurrar isso goela abaixo, porque as fontes disseram. Porque senão eu vou começar a vir aqui dizer as coisas e dizer que foi uma fonte que me passou e que eu não vou dar o nome por causa do sigilo da fonte. E aí? Como é que fiquemos? Aí alguém vai dizer assim, ah, mas tu não é jornalista. Amigo, tem até jurisprudência para isso já. É só procurar. E no fim, ainda faz um converser molê por causa da pancada que o Matheus Dávila deu no Calef, no final, na última pergunta da entrevista, em que o Calef inclusive explicou para ele. Diz, olha, Matheus Dávila, tu é afeito a fazer essas perguntinhas em que tu ofende todo mundo, com um tom muito veemente, e nós aqui no Grêmio não vamos admitir isso e tal. Por quê? Porque o Matheus Dávila estava dizendo que a direção do Grêmio não tinha transparência para tratar com o torcedor.
E aí alguém que me acompanha aqui vai dizer, ah, não, mas agora eu vou largar de mão, porque o Guto vai se contradizer todo agora. Ele é o primeiro a dar pau na direção e dizer que a direção esconde o dia a dia do clube, o vestiário, os assuntos internos. Não vou me contradizer. Eu não vou me contradizer. O que eu vou dizer é que alguns podem fazer essa cobrança, outros não. Eu, por exemplo, eu posso fazer essa cobrança para a direção do Grêmio. 98% dos ditos jornalistas da imprensa especializada não podem. Não podem, não têm o direito. E eu explico por quê. Porque para cobrar transparência da direção na comunicação com o torcedor, no caso do Soares, tem que ter tido a decência de pedir transparência da direção na comunicação com o torcedor, no caso do Thiago Santos, no caso do Diogo Barbosa, no caso do Thiago Meu Vizinho Neves, no caso do Robinho, no caso da demissão do Felipão, por conta do seu Diego Souza e daquele outro lateral, aquele lixo que estava aqui no Grêmio também. É uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Quem cobrou transparência lá naqueles casos pode cobrar transparência hoje. Quem não cobrou não pode mesmo, porque não tem idoneidade moral para fazer essa cobrança. O problema, para encerrar aqui, o problema, porque já ficou cumprido, nem esperança de pobre. O problema do caso Soares, eu falei brincando ontem que foi o gol no Grenal, mas não foi. O problema do Soares é que o Soares precisa se aposentar, ou melhor, o Soares precisa não cumprir o contrato com o Grêmio por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E eu digo para vocês por quê. Porque quando o Soares veio para o Grêmio, ele tinha sido oferecido para o Inter. Versailles tinha sido oferecido em Versailles para o Inter. E o Inter em Versailles não quis. E a imprensa em Versailles elogiou. O único louco que eu vi dizendo no dia 3 de janeiro que era piada discutir o Soares, como diz o Leme Streck, modéstia às favas. Um abraço para vocês, gurizada.